O melhor dos dois mundos você encontra na graduação semipresencial URI. Cursos feitos para quem quer horários flexíveis e aproveitar a mega estrutura de uma universidade. O jeito URI de fazer do seu jeito. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim, que vai ao ar aqui na TV Erechim e também na nossa página da universidade. E o assunto de hoje é o Fórum de Meio Ambiente da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho, que tem como temática principal a emergência climática. Para conversarmos um pouco a respeito disso, estão aqui conosco integrantes do Laboratório de Educação Ambiental da nossa URI Erechim. Então estão aqui conosco a Franciele Alves da Silva, que é do curso de enfermagem, o Wellington Magnanti, é isso mesmo? Do curso de agronomia, e a Laura Fragoso Alves de Carvalho, que é do curso de psicologia. Como vocês puderam perceber, jovens de diversos cursos, estão envolvidos nisso. Então nós vamos saber durante o programa por que essa diversidade de cursos, de pessoas, de juventude, estão envolvidas e participando da organização deste fórum. Então, bem-vindos aos três aqui. É um prazer contar com a presença aqui para falarmos de um assunto tão importante quanto esse. Começamos com o seu Wellington, que é do curso de agronomia. Então, Wellington, qual é o tema em si do fórum? Então, a 19ª edição do Fórum da Juventude, ela vai tratar sobre o envolvimento dos jovens em relação à crise climática, que é um tema que ele vem sendo bastante discutido nos últimos tempos e que faz com que nós, como sociedade, a gente volte a nossa atenção para o cenário climático atual. Então, essa temática ela busca fazer com que esses jovens reflitam sobre a importância climática. Perfeito. Franciele, você que está escalada também para falar a respeito desse assunto aqui no nosso programa, qual é o histórico desse fórum, afinal? O fórum, então, ele começou a ser organizado já tem um bom tempo, a gente já está na 19ª edição, então, desse fórum. E ele é organizado sempre pensando no protagonismo do jovem. Então, é o Fórum da Juventude sobre o meio ambiente. Esse ano, então, como muito bem o Wellington falou, vai ser sobre mudança climática, vai ter esse olhar voltado a essa importância, e o Fórum, desde o seu início, ele tem como principal objetivo conscientizar outros jovens. Então, a gente começa com reuniões muito antes do dia do fórum, que vai acontecer no dia 6 de junho desse ano. Então, a gente começa com reuniões cerca de 4 meses antes, com jovens e professores que auxiliam na organização desses processos, para que eles aprendam sobre o tema, são encaminhados materiais, discussões, para que eles mesmos possam ter esse contato e aprenderem sobre a mudança climática, para que no dia do fórum, então, os jovens são palestrantes. A gente auxilia como coordenadores, como organizadores, a delinear o processo, mas quem vai estar à frente são sempre os jovens. Então, o fórum ele acontece na URI Erechim, que é um espaço amplo e envolve várias questões, são divididos em vários momentos. Tem rodas de conversa, que são momentos onde todos podem discutir entre um grande grupo. Tem mesas redondas, que são onde são confeccionados materiais, que os jovens vão estar apresentando. A gente coloca eles no auditório e eles apresentam para eles mesmos. Tem minicursos, que são temas mais específicos, onde eles se inscrevem previamente.
e momentos culturais diversos, momentos de apresentação. Então, tudo isso para enaltecer a reflexão, que os jovens em todo momento eles possam estar refletindo sobre o tema. Pelo que eu percebo, é sempre uma temática extremamente... O clima, a realidade, o meio ambiente, sempre é um tema atual. Mas vocês focam para determinadas características dessa temática, fazendo com que, mobilizando a juventude do Alto Uruguai. É uma tarefa bastante árdua, eu diria assim, né? Porque tentar, não sei quantos mil jovens estão envolvidos nesse vai e vem de discussões, afinal 4 meses de trabalho não se faz, é quase um semestre da faculdade, né? De maneira especial essa edição, né? A gente espera que ela vá abranger mais de 1.500 jovens, né? E essa edição, então, ela está sendo preparada para o jovem ser o protagonista da história. Então, vai ser de jovem para jovem, né? Eles vão ser os grandes protagonistas, então, dessa edição do Fórum. E outra coisa que eu noto também, que não é jovens do 2º grau, mas de todas as idades, né? De todos os níveis de ensino. Isso, a gente busca abranger nesse processo do Fórum entre 14 a 24 anos. Claro, é muito importante que essa temática também seja ressaltada com adultos e demais públicos, mas como em virtude, né, da abrangência de público, a gente já tem um público muito grande de jovens, porque são todos os municípios abrangidos pela 15ª Coordenadoria. Então, são vários municípios. Esse ano a gente espera 35 municípios participantes. E em cada município, às vezes, tem 1, 2, 3, enfim, diversas escolas. Aqui no município de Erechim, a gente pode ver que tem uma amplitude muito grande de escolas. Então, a gente preferiu refinar para 14 a 24 anos estarem participando, então, desse processo. A Laura, que está aqui quietinha no nosso canto, aqui na nossa esquerda, tu está começando agora nessa tarefa, né? O que tu está achando disso? Afinal, até agora você apenas ouvia os colegas e via os colegas trabalhando. Sim, eu nunca tinha participado de nenhum fórum, então entrar já de cabeça na organização está sendo bem difícil, assim, mas eles estão me auxiliando em tudo que eu preciso e está sendo bem legal ver o engajamento dos jovens. Já na primeira reunião que a gente teve, o quão engajado eram os jovens, então eles queriam saber o que eles tinham que estudar, como iria funcionar a organização, então foi muito bacana. Eu até comentei com eles no final da reunião o quão engajado que os jovens estavam, o quão interessados eles estavam. Então, dar essa oportunidade do jovem ser o protagonista, ser o líder, né, assumir essa posição de liderança é bem bacana. Tu falou em protagonismo, eu me lembro do nosso sistema de formação dos últimos anos, que e eu acho que o papel da universidade é contribuir para que o jovem, em toda a sua formação, seja um protagonista, que não seja apenas um receptador de informações e guarde para si aquilo. Não, eu acho que as pessoas precisam ser protagonistas mesmo, tanto da sua formação superior, e eu acho que esse papel de vocês diante da juventude e diante desse assunto, principalmente, é extremamente fundamental para divulgar, para tornar o jovem realmente participante da sociedade. E eu acho que essa é uma ferramenta extremamente importante, né? Não ser apenas um ouvinte, porque geralmente, antigamente a gente considerava o jovem apenas um ouvinte, né? Ia lá, ouvia, batia a presença, assinava uma lista e não. Fazia a prova e é isso. Então, colocar, até como tu tinha comentado, dessa grade curricular, eu peguei a nova grade. Graduação ativa. A graduação antiga, e para mim está sendo extremamente importante me ver como protagonista da minha graduação. Então, os professores, eles dão o conteúdo, mas eu que tenho que buscar, eu que tenho que fazer as coisas e colocar esse papel para os jovens desde cedo, desde os 14 anos, é muito importante para eles já terem essa autonomia, essa responsabilidade, essa maturidade de ir buscar as coisas. Vocês, Wellington e Franciele, que são um pouquinho mais antigos nessa tarefa,
Já dá para dizer, por exemplo, qual está sendo o legado desse trabalho todo para a juventude, enfim, o que se gerou até agora? Afinal, já são alguns anos de caminhada. Eu acho que nas edições anteriores, a gente teve que após o encerramento do fórum, o fórum ele é um dia, preparado muito tempo antes, 4, 5 meses por vezes, mas depois do dia do fórum, onde tem todas essas palestras, onde os jovens se enganjam, onde eles são ativistas mesmo do conhecimento, eles voltam para as escolas nos seus respectivos municípios e lá são desenvolvidos projetos. Então, a partir das estratégias pensadas no fórum e ao longo de toda aquela caminhada que eles se preparam, eles conseguem elaborar estratégias. Todo o delineamento do fórum, essa preparação, ela serve para que eles busquem estratégias de melhoria ao enfrentamento, no caso, nesse ano, da mudança climática. Desde mudança de hábitos, a questão de reflorestamento. Então, junto com as escolas, depois a gente continua acompanhando por mais um percurso para que eles elaborem projetos adequando a realidade da sua região. Porque cada região tem uma realidade, são 35 municípios, então a Erechim é uma realidade, vai para outros ali, Aratiba, enfim, vão ter outras realidades. Então, a escola faz um delineamento de projeto, a gente acompanha, mas que os jovens que buscam estratégias para isso. Pegando essa linha de projetos do pós-fórum que a gente fala, né, que é esse acompanhamento após o dia do fórum, é bacana a gente ver que por exemplo, os projetos que foram desenvolvidos e pensados no fórum passado, esse ano os jovens eles estavam entusiasmados para contar nessa edição, nas rodas de conversa, né, sobre o projeto deles. Então, apresentar o trabalho que eles desenvolveram ao longo desse tempo, né, desse intervalo de um fórum e outro, e eles vêm entusiasmados assim, para contar, né, para que mais jovens saibam do trabalho que eles estão desenvolvendo, né, que é tão gratificante para nós, né, ver que eles se enganjam nesse projeto. Estão, né, realmente engajados. Isso. Né? E pelo que eu percebo, os jovens, então, que já participaram de outras edições, continuam participando porque querem participar. Ou seja, este grupo quer fazer a diferença na sociedade. Exatamente. E eu acho que é importante ressaltar também que como a gente desenvolveu esse papel do jovem na sociedade atual, né, que eles também estão engajados na mudança dos processos, porque o jovem ele tem essa força de fazer a mudança. Então é o público que a gente escolhe em virtude de que posteriormente serão os nossos adultos. Então conscientizando na base vai ser muito mais fácil de você ter mudanças efetivas posteriormente para a melhoria das questões climáticas, para a melhoria de questões socioambientais. Então acho que é muito importante estar trabalhando com esse público. A gente costuma dizer também que se a gente quer que as coisas mudem, tem que começar na família e na escola. Então eu acho que o caminho está certo, é esse mesmo que tem que seguir. E acredito que muito do que vocês debatem e organizam reflete na família. Para que as famílias também tomem algumas providências, para que a escola seja um fórum permanente de debate e estudo a respeito disso. É isso? Isso mesmo. Fala, Wellington. Diz aí o que tu percebeu, o que tu pode falar a respeito desse teu envolvimento. Quantos anos são já? Já são 3 a 4 anos, eu acho. Claro, e nesse meio tempo nós passamos por uma pandemia que tinha que organizar isso de forma virtual. Virtual, né? Não parou, isso que foi bacana, né? E importante falar que durante o período de pandemia, né, que não tinha como a gente promover esse encontro dos jovens, né, presencial, assim, aqui na universidade. O fórum não parou, ele continuou acontecendo, né? Foram 2 ou 3 edições, 2 edições de forma remota, né, online, e mesmo 20 assim... e 21, né? Exato, é isso aí. Mas acho que foram 2 edições por ano, é. Então são 4. Isso, foram 4. Foram 4 edições. 4 edições online, então, e a gente viu que não teve essa perca de público, sabe? Foi o contrário, eles realmente participaram, se engajaram como se fosse um evento presencial, participaram ativamente, assim. E outra coisa que a pandemia nos ensinou é que a gente tem que usar mais também a ferramenta virtual, porque a gente não se encontra só presencialmente, mas a gente pode se encontrar também virtualmente. E acredito que e aí houve um aperfeiçoamento,
tanto da universidade quanto das escolas, de vocês particularmente, né? Que todo mundo teve que apressar o passo, né? Exatamente. E eu acho que outra coisa importante também, que com o aprimoramento dessas ferramentas virtuais, hoje em dia essas reuniões, nos 4 meses que se antecedem, já era utilizado esse recurso antes pelo fórum, porque é muito difícil trazer as pessoas dos 35 municípios. Então a gente faz reuniões já agendadas lá no Google mesmo e faz através da plataforma do Google Meet. Então as reuniões elas continuam sendo organizadas nesse formato. Isso não se perdeu ao longo dessas edições, né? A gente organiza reuniões presenciais mais próximas ao fórum, que aí eles podem vir para a URI para ensaiar. Mas todo esse percurso de antes é feito de maneira virtual. E é possível, o fórum vai ser no dia 6 de junho, 6/6. Número bonito, né? Bem simpático. O que vai acontecer exatamente nesse dia? Porque vai ser um dia extremamente cheio, porque assunto não vai faltar, né? Quem pode detalhar a respeito disso? No dia do fórum, quando eles chegam na universidade... Desde o início da manhã isso, até o final da tarde. Eles chegam, aí eles vão para o ginásio, é onde tem a abertura do fórum. Então, é convocada uma mesa de organização, é explicado como vai ser ocorrido os processos. Eles têm em mãos já a inscrição que eles realizaram, que tem o delineamento de salas para onde eles vão. Porque nesse dia do fórum, com a parceria do Coletivo Educador, de todas as outras unidades do Alto Uruguai Gaúcho, são 20 entidades que auxiliam nesse processo para acontecer o dia do fórum, né? Então, juntamente com o Compan, é organizada uma distribuição de salas e minicursos. Então, depois que eles vão para o ginásio, tem essa abertura, é explicado para eles o delineamento, eles têm em pauta já para onde eles têm que seguir. E aí é feita a divisão. Na parte da manhã vão ocorrer 3 mesas redondas, que são espaços onde os jovens que se organizaram ao longo desse percurso, geralmente grupos de 4 ou 5 jovens coordenados por jovens universitários, geralmente somos nós que auxiliamos nesse processo, eles são distribuídos pelos auditórios da universidade. Então, às vezes tem 100, 200 pessoas por palestra. É uma palestra sobre o tema. Nesse ano a gente vai ter temas atinentes à mudança climática, as questões da biodiversidade, estratégias que eles podem estar fazendo, quais são os malefícios causados para a saúde em virtude da mudança climática. Então vão ser jovens que vão palestrar para jovens, divididos nessas salas. Todos eles se dirigem já para as salas, tem pessoas que vão guiar eles nesses processos, porque por vezes tem muitos dos alunos que nunca entraram na universidade, então eles não sabem as salas aonde eles precisam ir. Cada um tem o seu guia. Isso, e aí vão ter guias em grupo para levar eles até esse local. Depois das mesas redondas, na parte da manhã que acontecer esses processos, eles vão para um almoço. A gente ainda está delineando como vai ser essa questão do almoço. Na edição anterior foi no seminário, que as escolas levavam seus alunos também, né? Próximos lá, então lanche, suco, tudo lá para eles comer, os jovens, que é uma grande quantia, né? Então a gente ainda está vendo como vai ser realizado. E na parte da tarde eles retornam, tem mais 2 mesas redondas para aqueles que se inscreveram e os demais já vão indo para minicursos. Nesse ano a gente planeja em torno de 35 minicursos com diversos temas. Também todos que se inscreveram naquele minicurso vai ter lista de presença, eles vão ser encaminhados com um guia. E depois dos minicursos tem a roda de conversa. É um momento de encerramento para eles discutirem estratégias e tudo que eles aprenderam até ali. Então eles vão discutir tudo que eles fizeram, vão produzir... Na edição passada foi bem interessante porque foram entregados para eles cartazes, para eles terminarem a roda de conversa onde eles discutem. Também fica um mediador, que um de nós vai lá para fazer esses insights assim, né, de ideias que eles podem estar fazendo. E após isso, todos eles se reúnem para escrever a ideia, colocar essa ideia para fora nesse cartaz. Ao final, no encerramento, eles sobem ao palco com esse cartaz, com esse material, para eles estarem conseguindo, então, expressar o que eles aprenderam. E esses cartazes, eles ficam armazenados para a gente ter ideias para os projetos. Então, eu acredito que é um processo, assim, a gente chega no final do dia cansados, mas é um processo de muito aprendizado para os jovens. Porque é sempre voltado para eles, é o protagonismo deles. A gente nunca fica como nós à frente. A gente sempre busca chamar eles, né?
Mas basicamente esse projeto esse processo de trabalho deles é feito em etapas, né? Então eles chegam, depois eles se distribuem, depois eles retornam para o ginásio de novo para fazer essas discussões. Então é basicamente isso. Eu estou pensando enquanto tu falava agora, tá, mas deve aparecer, como tem aparecido, muitos estudos, muitas alternativas que podem ser utilizadas, inclusive para a área pública. Me parece, pelo menos, quando se trata de meio ambiente, sempre vai aparecer. E uma coisa também um aspecto que me chama a atenção, é que essa é uma fase de florescimento de ideias, realmente um turbilhão de ideias que surgem no meio da juventude. Eles não têm receio, mesmo que sejam ideias meio diferentes, né? Eles não têm receio de apresentar. A minha opinião, eu acho que está errado isso e nós precisamos fazer assim, assim, assado. Então, eu acho que devem aparecer, como tem aparecido, projetos bem interessantes e que acredito que estejam até sendo implantados na comunidade. Né? Sim. São implantados, a gente já teve retornos nos anos anteriores de vários projetos em escolas, desde a implantação de reflorestamentos em algumas áreas da cidade, projetos de hortas comunitárias que são feitas para a questão de orgânicos, mudanças de hábitos desde na escola, por exemplo, em questão de desperdício, de alimento, de água, porque muitos jovens têm ensino integral, então eles passam o dia todo na escola, muitos dos hábitos deles são mudados e moldados na escola, então a gente conseguiu essas parcerias com as escolas de maneira bem forte na questão de mudança de hábitos e extensão para a comunidade. Porque da escola eles surgem diversas ideias que vão ser levadas para a comunidade. Já teve relatos também de palestras, seminários que foram feitos com parcerias das prefeituras dos municípios, com o protagonismo do jovem, eles que vão lá para refletir e pensar sobre esses projetos que eles realizam, né? E vocês são chamados para auxiliar em algum projeto que eles estejam desenvolvendo? Porque se vocês coordenam, acredito que eles... temos uma dúvida aqui, vou chamar o Wellington aí para ver se ele nos auxilia. Chamo sim. Chamam? Procuram sim. Procuram esse suporte, né? Para eles estarem, então, sei lá... conduzindo, né, esse processo, porque até agora a gente faz um contato com eles, cria grupos, né, via WhatsApp mesmo, que também é uma ferramenta que nos auxilia muito. Com certeza. Então, todos eles têm os nossos números. Então, qualquer dúvida que eles tiverem ao longo do processo, eles chamam nós. E a gente também fica disponível para auxiliar, porque é um processo que, querendo ou não, a gente também inicia, né, com eles. Então, o delineamento na cidade depois... a gente também pode fazer parte, também pode auxiliar, e como a gente tem auxiliado ao longo desses anos que tem se passado, né? Perfeito, nós temos ainda 3 minutinhos, então eu deixo a palavra para vocês, se tem algum convite, se tem algum chamamento aí à comunidade. E um detalhe, alguém de fora desse grupo pode participar, pode assistir? Sim. Claro, a gente deixa o convite já aberto, né, para a comunidade que tiver o interesse de acompanhar o dia do fórum. Só chegar lá na universidade, né, no dia 6, que vai estar ocorrendo o evento, então, e se sentir em casa. A gente vai estar lá para fazer acontecer. Antes de ginásio, mas é o nosso salão de eventos, onde ocorrem as formaturas. Exatamente, isso. Para que todo mundo... compreenda melhor, acredito. E o ginásio será o local assim de encontro maior, né? Mas a universidade toda vai estar envolvida. Mas todo mundo vai se dirigir para o salão de eventos. Sim. Isso aí, para o salão de eventos. Então, aproveitando a oportunidade, queremos convidar os jovens de toda a região para vir participar do fórum, reforçando que vai ser dia 6 de junho. E vão ressaltando que o fórum ele não é apenas um evento, não é somente mais um evento, mas é um espaço de aprendizagem, reflexão, de estudo, para os jovens ser o protagonista. E a gente vai falar sobre questões de mudanças climáticas, que é um tema muito importante nos dias atuais. Então, se informar sobre isso, debater esse assunto, na minha visão, é de extrema importância. A escolha desse tema, né, não foi aleatório. Exatamente, né? É um tema que ele afeta a todos, né? E em todos os lugares. E não é só de importância aqui local, né? Da nossa região. É um tema de importância global, né?
Mudança climática, ela ainda temos um minutinho, mas quem são os convidados, não precisa citar o nome, mas que estarão, vocês falaram em minicursos, palestra, tem convidados de fora da universidade também? Então, justamente essa edição é o protagonismo juvenil. Então, serão os jovens mesmos que foram convidados, foram selecionados por escola, né, para serem os líderes, então, desse evento e fazerem o evento acontecer. Então, que bom. A gente tem também convidados, né, para palestras na parte de abertura do evento, né, uma palestra de modo geral para todos os jovens, para fazer a abertura do evento. A gente tem, então, convidados externos também. Perfeito. Então, encerramos aqui o nosso papo de hoje, né, tratando do Fórum de Meio Ambiente da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho. Que bom que isso está se disseminando pela região, porque além de querermos os jovens mais protagonistas, nós queremos realmente debater mais a respeito disso. E a temática deste ano, então, é a emergência climática, que vai ser debatido, então, no dia 6 de junho, aqui na URI Erechim, pelos jovens do Alto Uruguai. Franciele, obrigado pela sua presença, o Wellington igualmente, Laura, que está estreando aí também nesse time, obrigado pela presença. E a você em casa que semanalmente nos prestigia, grato mais uma vez pela atenção, nosso carinho, nosso abraço, até a semana que vem. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.